bem. Vamos em frente, agora pedindo licença a vocês para agradecer mais algumas lideranças que nos prestigiam nesse dia tão especial para nós. Dia do CONET Intersindical 2023, primeira edição. Marcelo Maranhão, presidente do Setcarce, Moisés Nobre dos Santos, presidente do Sindicar, Munir Zugaib, presidente do Sindibru, Newton Gibson Júnior, presidente da ABTC e também presidente da Acentra, Nilson Gibson Sobrinho, já citado aqui, Osmar Ricardo Labes, presidente do SETSESC, Paulo Afonso Lustosa, presidente da FENATAC, Paulo Vicente Calef, secretário executivo da City Américas, que esteve conosco na parte da manhã e que representou aqui a Petrabase, aliás, Sérgio Luiz Pedrosa, presidente da FETSENG e Sérgio Malucelli, presidente da FETRANSPAR. Depois eu continuo a agradecer essas lideranças que nos dão o prazer de sua presença, tanto aqui quanto pela internet. Bem, e na sequência, para discorrer sobre o índice de variação do INCT, Índice Nacional de Custos dos Transportes, e apresentar aí a pesquisa sobre defasagem dos fretes e tendências da NTC, nós convidamos o assessor técnico da NTC e Logística, engenheiro Lauro Valdívia. Vamos recebê-lo? Aí. Muito bem-vindo, mais uma vez. É isso. Fique à vontade. Oi, boa tarde a todos. Aqui mais uma vez aí para apresentar para vocês alguns números aí do setor e principalmente o que aconteceu com o setor no ano passado, em 2022. Né? Como dessa vez eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou me dedicar também um pouco desse tempo a tirar algumas dúvidas aí com relação aos componentes tarifários, ou seja, qual é a proposta da NTC, já há muito tempo, de como se deve cobrar pelo serviço de transporte. Tá? Então, o serviço de transporte não é exatamente só cobrar lá o quilômetro rodado, né, o valor da tonelada, infelizmente não é somente isso. Né? Eu vou pedir também para colocar o QR Code aí para mim, das planilhas de custo, da última planilha de custo que a gente tem, tanto da carga fracionada da carga lotação, porque eu tinha pedido para imprimir, mas a gráfica não entregou. Então, quem quiser baixar, eu peço aí que coloque aí o QR Code, para que vocês possam baixar as duas planilhas de custo aí. Então, é só apontar e tem as duas planilhas, tanto a de carga lotação quanto a de carga fracionada. Aqui tem alguns empresários que me pediram para imprimir. Mas é interessante ter impresso também para entregar para o cliente. Né? Na verdade, além de planilha, ela funciona como cartilha. Né? Funciona como cartilha à medida que ela explica cada um dos componentes tarifários lá e porquê da cobrança. Muitas vezes o cliente tem dificuldade em pagar simplesmente porque ninguém consegue explicar para ele por que ele está pagando aquele componente ou aquela taxa. Né? Então, a planilha explica todos os componentes e todas as taxas lá, que compõem a tabela, no caso da NTC, e na tabela de custo de transporte. Tá? Bom, como eu falei, eu vou falar sobre os componentes tarifários aqui, os custos, quais são os custos, principais custos de transporte, como eles evoluíram aí no ano de 2022, a evolução do índice, o Índice Nacional de Custos de Transporte, e, por fim, a gente vai falar da pesquisa de mercado para a gente ver como é que as empresas de transporte se comportaram. Né? Então, mais uma vez, o serviço de transporte... Oi? Por favor, ponha de novo o QR Code aí, que teve gente que não conseguiu. Isso. Obrigado. De qualquer forma, se alguém não conseguir, no final da apresentação tem lá meu contato, é só pedir que eu mando.
Deu aí, Gilson? Pode voltar, por favor. Então, eu vou falar também sobre o índice, né? O índice de inflação do setor, que é o INCT, e o índice que reflete justamente a prestação de serviço de transporte, que aparentemente parece ser uma coisa simples, que é pegar a carga, transferir essa carga para um destinatário e entregar essa carga lá no destinatário, né? Então, falando assim, parece que transporte de carga é uma coisa simples. Mas na prática a gente sabe que não é tão simples assim. Então, além dos custos operacionais, né, que a gente tem o custo administrativo para administrar toda a frota própria ou terceirizada que executa esse serviço, mas dentro da atividade de transporte, além desses custos, a gente tem ainda os riscos que envolvem a atividade, que não são poucos, né, e a margem de lucro, né? Então, o preço é composto de tudo isso, né? E olhando, então, esquematicamente, parece, como eu disse, uma coisa simples, mas a depender de como a empresa trabalha, pode se transformar numa coisa bastante complexa. Que é o caso, por exemplo, da carga fracionada, que envolve lá a coleta, depois tem que ter consolidação de carga, transferência, desconsolidação de carga no destino e a distribuição no destino, né? A lotação já é mais simples, porque envolve só a transferência de um ponto A para um ponto B. Mas na fracionada a gente tem todas essas etapas aí, né? Olhando o componente tarifário, que é o frete, ele tem que pagar toda essa conta, né? Então a receita da empresa vem justamente do frete, né? O frete vezes a quantidade vendida, que a gente vai ver também, depende de quanto você vende, da quantidade que você vende, porque só o frete não resolve o problema de ninguém, ou só o preço não resolve o problema de nenhuma empresa, depende da quantidade. Mas o fato é que a gente precisa ter receita para pagar todo esse custo, todo o custo operacional, mais o administrativo que gerencia tudo isso, e como eu falei, os riscos, né? Para isso a gente tem alguns componentes tarifários. Um deles é o frete e peso, que é o que a gente está mais acostumado, que é dado por peso e distância, depois eu vou detalhar. Em geral, a função desse frete e peso é pagar o custo da operação, tanto o direto quanto o indireto, o administrativo. E a gente tem outros componentes tarifários. O frete valor, que aí envolve risco, né, o risco da atividade. O GRIS, que está ligado aí ao roubo de carga, mas eu vou falar sobre ele. E depois vem as generalidades aí, que são as eventualidades da atividade de transporte, né? Então, para a gente chegar no preço, a gente vê quanto custa, acrescenta aquilo que a gente quer ganhar e aí tem o preço, né? Então, resumidamente é isso. O preço tem que pagar o custo e ainda pagar aquilo que o dono da empresa gostaria de ganhar, né? Esse gostaria de ganhar é a margem de lucro, não é exatamente o lucro, né? É só principalmente um gosto. Então, a margem de lucro é gosto, né? Aquilo que você gostaria de ganhar, não quer dizer que você vai ganhar, né? Depois que você operar, você vai ver se aquele teu gosto se transformou em realidade ou não, né? Mas a hora que a gente está fazendo o preço, aquele que está fazendo o preço põe aquilo que gostaria de ganhar, claro, né? Mas vai depender da quantidade vendida, né? Então, a receita da empresa vem do preço vezes a quantidade vendida, isso é o que gera a receita para a empresa. Essa receita, como eu falei, tem que pagar o custo. E além de pagar o custo, tem que sobrar a parcela lá de lucro para o dono da empresa, para os acionistas, mas não só para o acionista, mas também para que a empresa tenha recurso para poder fazer os investimentos, né? Então, se a gente olhar aqui da receita da empresa, uma parte é custo e uma parte é lucro, você não vai imaginar que você vai tirar dinheiro do custo para fazer investimento, né? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Da onde? Do lucro, né? Então, a empresa precisa ter lucro para fazer investimento. Se a empresa não tiver lucro, ela vai ficar prejudicada com relação aos investimentos, né? Porque tem aqui algumas outras formas de fazer investimentos, tirando do custo, mas tem umas regras aí que não cabe aqui a gente entrar, né? Olhando resumidamente é isso. Então a empresa precisa ter lucro para fazer investimento. E não confunda investimento com investimento em caminhão. Quer dizer, caminhão só é investimento quando você está comprando um caminhão para ampliar a tua frota, né? Porque para trocar de caminhão, um caminhão velho por um novo, isso não é investimento, tá? Isso aí é custo, né? Isso é custo de depreciação, né? Então você está colocando dinheiro em cima para adquirir um caminhão mais novo, né? Isso tem que vir do frete, isso é custo, tem que vir do frete.
Agora, se você quer ampliar a tua frota, tinha 10 caminhões e quer ampliar para 15, esses 5 caminhões a mais que você está adquirindo, nesse primeiro momento, nessa primeira aquisição, vai ser investimento. Depois ele passa a ser custo. A troca dele passa a ser custo. Tá? Mas a gente tem outros investimentos. Então, tem que investir em tecnologia, tem que investir para atender às exigências do cliente, tem que investir por novas exigências do governo. Quer dizer, tem uma série de situações que demandam um investimento. E esse valor a ser investido tem que sair do lucro. Tá? Porque se você pegar do custo, depois vai faltar para pagar as contas. Tá? Então, o frete peso vai pagar o custo operacional da frota, própria ou terceirizada. Né? Eu falo caminhão, não sabe quem é o proprietário dele, e caminhão gasta o que tem que gastar, independente de quem é dono dele. Tá? Então, o caminhão consome combustível, tem que pagar licenciamento, tem que pagar IPVA, gasta pneu, tem manutenção, independente de quem é. Não é porque você é transportador, ou embarcador, ou autônomo. O teu caminhão vai gastar. Tá? O que a gente tem muito de diferença é como você cuida desse caminhão. Mas esse cuidado com o caminhão, no final das contas, não é o que representa e nem vai chegar a uma diferença de 30%, 40%. Né? Então, o custo direto, que é relativo à frota, independe aí de quem é proprietário do caminhão. E o frete vai ter que pagar esse custo. Além do custo da frota, tem a despesa administrativa da empresa. A empresa tem lá toda uma estrutura, né? Tem RH, contabilidade, né? A área comercial, tem toda a estrutura que vende esse serviço, cobra esse serviço, né? E gerencia esse serviço. Isso também o frete vai ter que pagar. E os impostos. Né? Então, o governo, uma parte lá do que você fatura, vai ser para pagar impostos. Né? E o frete... E o frete vai ter que pagar tudo isso, tá? Além do teu gosto lá, que é o que você quer ganhar. Tá? Olhando aí os custos diretos, como eu falei da frota, do veículo, né, já mostrei isso aí em outras oportunidades, né, mas não custa mostrar mais uma vez para quem não viu. Aqui é uma planilha de custo, que representa o custo direto, custo de frota. Aí tem 2 tipos de caminhões. Um caminhão pequeno, um 3/4, um caminhão pesado, um bitrem de 9 eixos. Aí a composição, você vê que a composição dos 2 veículos é a mesma. Né? Então a composição da planilha é a mesma, tem basicamente os mesmos custos. Alguns, a gente tem uma pequena diferença, por exemplo, no caso do Arla, né? Que o pequeno não usa, mas o grande usa. E no caso do 3/4, a gente tem um ajudante, que a operação demanda o uso de ajudante, e na operação do bitrem a gente não precisa de ajudante, só tem motorista. Né? Mas de resto é tudo igual, o que muda são os valores. O que impacta também no custo de um veículo é quanto ele roda. Né? Então, quanto mais ele rodar, mais custo variável, ou seja, mais combustível, mais pneu, mais manutenção, mais peças e tal, ele vai gastar. E quanto menos ele rodar, menos custo variável a gente vai ter. Né? E aí a gente vê que isso daí, a depender da operação e de quanto ele roda na operação, pode ser que predomine o custo fixo e pode ser que predomine o custo variável. Né? O que a gente tem de maior custo na atividade de transporte, quais são? Combustível e mão de obra. Né? Então, o que predomina dentro do custo da atividade de transporte, ou seja de carga ou de passageiro, é combustível e mão de obra. Mão de obra da tripulação, né? Motorista e ou ajudante. Né? Ou motorista e ajudante, caso você use ajudante. Os 2 juntos aí representam aí de 50% a 60% do custo direto ao custo operacional. Tá? O outro custo que impacta bastante na atividade de transporte, né, e aí do custo direto, são 3 valores que impactam, 3 insumos que impactam bastante. Tá? 90% deles estão concentrados em 3 custos. Tá? Mão de obra, que é motorista e ajudante, combustível e o valor do veículo. Tá? Esses 3 custos, esses 3 insumos, representam aí coisa de 85%, 90% do custo direto. Tá? O resto, manutenção, pneu, é 3%, 4%, 5% e não passa muito disso. Né? A gente vê também que o combustível em veículos pesados que rodam bastante, metade do que ele gasta é combustível. 50% do que ele gasta é combustível. Já num veículo pequeno,
o custo do veículo pequeno está concentrado na mão de obra, né? 60% lá, motorista e ajudante, é onde se gasta aí, mais com os veículos pequenos que fazem aí operações curtas, né, que rodam pouco e consomem menos combustível, né? Esses são alguns insights aí sobre os custos da atividade de transporte. Aí tem o custo indireto, o administrativo, né? O administrativo, dentro de uma empresa de transporte, não é a maioria dos custos, tá? Na operação de carga-lotação, eles giram em torno de 10%. Outro dia mesmo me falaram aí, nunca vi isso, mas me falaram, tinha uma empresa grande aí, de transporte, que o custo administrativo representava 2,5%. Tá? Esse foi o valor mais baixo que eu já ouvi. Né? Em geral é 5%, 6%, já vi isso, 5%, 6%, 7%. Mas 2,5% eu nunca vi. Mas me falaram que na empresa era 2,5%. Mas também tem empresa que é 12%, 13%. Né? Então depende da empresa de carga e lotação. Já na fracionada, esse administrativo, por conta das filiais, né? Porque pega aí, essa empresa de carga, você distribuir, coletar e distribuir, tem filial, aí esse custo administrativo pula para 40% em média. Tem empresa que é 50%, né? 35%, mas é bem mais alto do que da carga e lotação. Tá? Mais uma vez, é o frete e peso que vão pagar esses dois custos, o direto e o indireto. O custo indireto, a gente inclui no nosso preço através de uma regra que você define e inclui dentro do preço. Né? Você vai dizer como que você quer que o indireto seja incluído no preço. Por quê? Porque é muito difícil, ou para não dizer que é impossível, você determinar quanto que se gasta de custo indireto numa viagem ou numa operação de transporte. Né? Então, se eu pergunto para você, quanto que você gasta de IPTU numa viagem onde o veículo vai rodar 1.000 quilômetros? Como é que você vai saber? Quanto que você gasta de IPTU do prédio numa viagem? Não, por quê? Porque IPTU é um custo indireto. Então, a gente tem que determinar uma regra para incluir no preço, para que o preço possa pagar o custo de IPTU. É diferente do combustível. Combustível, você sabe quanto você vai gastar de combustível numa viagem de 1.000 quilômetros, porque é custo direto. O indireto tem esse problema. E aí tem várias regras aí para se incluir, várias formas, né, para se incluir o custo indireto. Tá? Aí tem algumas aí, as principais, que são as mais utilizadas. Né, que não são obrigatórias, mas são exemplos aí. Tá? Aí depois vem os impostos, né? Então, aí o imposto quem determina é o governo, é ele que determina quanto que ele vai te cobrar e como ele vai te cobrar isso, mas você tem que incluir isso no teu preço também. Porque uma parte do preço que você vai cobrar do cliente, uma parte desse preço vai para o governo. Tá? E que, infelizmente, no Brasil não é um valor insignificante. Então, o frete peso o valor dele é dado por peso, ou volume, né? Bom, melhor. Então, o frete peso, ele é dado, então, por peso e volume, mas a gente está mais acostumada, é dado por peso, né? Tonelada, quilo, e distância. Né? Então, a relação é peso, o peso da carga que você vai transportar, ou que pediram para você transportar, e a distância que você vai ter que levar essa carga. Tá? Então, com base nesses dois que a gente define quanto vai ser pago ou qual vai ser o frete. Aqui, dois exemplos aí, né? Então, um de carga fracionada, que é dado lá por peso de pacote, até 10 quilos, de 11 a 20, 21 a 30. Né? Hoje a gente tem tabelas, inclusive, mais baixas do que essa, porque a gente está com e-commerce. Né? Então, e-commerce a gente não fala nem em quilo, muitas vezes a gente fala em gramas, né? Para levar uma camiseta, levar um fone de ouvido sem fio, a gente não está nem falando em quilo, a gente tem que falar em gramas. Né? E a gente tem a tabela de carga-lotação. A carga-lotação é dada por tipo de veículo, porque são capacidades diferentes, e distância. Né? Então, as duas são dadas por peso e distância. A taxa de despacho, que na tabela da NTC é nomeada como taxa de despacho, mas tem outros nomes, às vezes é frete mínimo, taxa de coleta e entrega, e às vezes nem existe dentro da tabela, tá? Já é incorporada na tabela de transferência, mas a taxa de despacho, pelo menos no caso da NTC, a gente usa a taxa de despacho para cobrir o custo de coleta e entrega das pontas. Tá?
e é dado por, nesse caso aí, é dado por evento, ou coleta ou entrega. Né? Mas é o custo da frota que faz essa coleta e entrega. Depois a gente tem o segundo componente, como eu falei, que é o frete-valor. Né? A gente está discutindo, o Dr. Marcos vai falar um pouquinho aí sobre o seguro, né? Mas quando a gente fala de frete-valor, é o valor a ser cobrado do cliente pelo risco que o transportador, que é imposto ao transportador. Não vai dizer nem que é o risco que o transportador assume, que ele não assume, é imposto a ele, não é uma questão de querer ou não querer, é imposto a ele, onde a lei diz que, a partir do momento que ele coleta a carga no cliente, até ele entregar no destino, durante esse período que ele ficar com a carga, ele é responsável, em última análise, aí, por tudo aquilo que vier acontecer com a carga, com exceção de roubo. Né? Roubo aí já não é problema do transportador. Mas o resto, praticamente tudo o resto, a lei diz que é de responsabilidade do transportador. Uma parte desse risco, ele pode transferir para a seguradora, né? Então ele faz um seguro, só que tem uma parte que sempre sobra para ele, né? Que são aquelas cargas, aquelas acidentes, aquelas coisas que aconteceram com a carga que a seguradora se recusa a pagar, sei lá, ou porque não estava na pólice, ou porque, sei lá, ela disse que foi culpa do transportador, por algum motivo se recusa a indenizar a carga. Né? Isso quer dizer que porque a seguradora se recusou a indenizar a carga, o transportador não precisa indenizar a carga? Não, ele vai ter que indenizar do mesmo jeito. Né? Então, o frete-valor, isso que é importante, nunca o frete-valor pode ser isentado. Né? Aí teve discussões aí de que falavam, mas o embarcador assumiu o seguro, né? Coisa que já está contra a lei, mas vamos supor que não tivesse, que ele assumiu o seguro. Né? Você poderia até dar um desconto, ele vai pagar o seguro, né? Uma parte do risco ele está pagando, mas uma parte do risco, que seria aquelas cargas que você vai ter que indenizar, que você vai ter que criar um fundo dentro da transportadora para indenizar, essa parte vai ficar para você. Né? Você pode dar um desconto no frete-valor, mas nunca isentar o cliente de pagamento de frete-valor. Tá? É isso que tem que ficar bem claro. O transportador nunca pode isentar ou abrir mão de receber frete-valor. Por quê? Porque simplesmente o que pode acontecer, você vai trabalhar para um cliente 1 ano, 2 anos, né, imaginando contente lá, que está ganhando dinheiro com o cliente, acontece um acidente, a seguradora se recusa a pagar e você tem que indenizar o dono da mercadoria. Ou seja, aquele lucro durante 2 anos foi embora na indenização, simplesmente porque você não recebeu pelo risco. Nunca se pode isentar de receber frete-valor. Né? Pode dar desconto, mas isentar nunca. Tá? Porque o risco existe. Como que você vai avaliar esse risco? Aí você vai ter que avaliar em função da mercadoria, valor da mercadoria, o risco de se perder essa mercadoria, de você ter que indenizar essa mercadoria, né? E também pelo valor do seguro. Tá? O frete-valor, ele é dado, ao contrário do frete-peso, o frete-valor é dado com base no valor da mercadoria. Tá? Então, se cobra frete-peso com base no valor da mercadoria. Pela lógica de que se você tem que indenizar o valor da mercadoria, a base de cobrança tem que ser o valor da mercadoria. Né? Então, ele é cobrado em percentual do valor da mercadoria, né? E também leva-se em consideração a distância. Então, assim como o frete e peso é peso e distância, no caso do frete e valor, é valor da mercadoria e distância. A distância também influencia. Por quê? Porque quanto maior a distância, mais tempo você, transportador, vai ficar com a carga, mais tempo ficando com a carga, maior a chance de acontecer alguma coisa com essa carga. Então, o percentual, mesmo sendo percentual, esse percentual aumenta com a distância. Tá? Depois a gente tem o terceiro componente tarifário, que é o gerenciamento de risco, o GRIS. Né? O GRIS o nome GRIS, né, é o mais novo aí, foi criado aí em 2001, na verdade foi renomeado em 2001, porque ele era conhecido antes de 2001 como ADEME, né? Mas qual é a função do GRIS? A função do GRIS é pagar qual custo? O custo decorrente das medidas de combate ao roubo de carga. Né? Não tem nada a ver com seguro contra roubo de carga. Como eu disse, seguro contra roubo de carga, a princípio, é de responsabilidade do dono da carga.
né? Mas, então, o que ele tem a ver com roubo de carga? Ele tem a ver com as medidas. Então, quando alguém faz o seguro contra roubo de carga, a seguradora, em geral, o que ela faz? Ela diz que assegura aquela carga, o transporte daquela carga, mas ela impõe algumas condições, né? Então, não importa se é você, transportador, que está fazendo seguro de carga, ou contra roubo de carga, ou o dono da carga, né? Quem fizer o seguro vai dizer, junto com a apólice de seguro contra roubo, vai vir o PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco. E esse PGR diz quais as condições que a carga tem que ser transportada para ser assegurada, né? Se fugir daquelas condições, ela simplesmente não vai pagar, né? E aí quem paga? O transportador. Bom, fato é que as medidas, né, as condições que a seguradora coloca no PGR, todas elas, 99,9% delas, trazem custo para o transportador, ou trazem maiores custos para o transportador, ou porque restringe o horário do caminhão, ou porque restringe o valor que vai ser colocado no caminhão, né, ou impõe lá comboio, quer dizer, tem uma série lá de exigências lá que está no PGR. E todas essas exigências aumentam o custo. Então, para compensar esse aumento de custo, é que se cobra o GRIS, né? A outra função do GRIS é cobrir o custo que advém do roubo de carga, né? Então, o roubo de carga também traz, mesmo o ladrão lá, tendo a intenção de roubar carga, o transportador também é prejudicado, também leva custo. Por quê? Porque ele leva o caminhão, estraga o caminhão na hora de levar. Para tirar a carga do caminhão, ele também estraga o caminhão. Quando você acha o caminhão depois de algum tempo, e esse tempo aí também tem custo, né? Muitas vezes o motorista tem que ficar afastado, né? Porque a seguradora diz que ele tem que ficar 30 dias afastado, né? Para saber se ele estava envolvido ou não com o roubo. Às vezes ele pede demissão porque sofreu na hora do roubo. E tudo isso é custo, né? E para cobrir esse custo, a gente tem, então, o GRIS. E, por fim, a gente tem o quarto componente tarifário, que são as generalidades, que aí são eventualidades, né? Então, na atividade de transporte, é uma atividade que é feita externamente à empresa, né? A empresa não tem domínio daquilo que acontece, né? E muitas vezes vai entregar num local onde o destinatário não é cliente dela, né? É cliente do cliente dela, mas ela não tem domínio, não tem nenhum contrato com o destinatário, né? E aí ela tem que estar sujeita àquilo que acontece, né? E que a gente chama de eventualidades. Todas essas eventualidades devem ser cobradas ou devem estar previstas na tabela de frete, tá? Então, a tabela de frete tem que prever tudo aquilo que possa vir a acontecer, né? Para quê? Para que você não precise ficar negociando a cada negociar com o cliente o que aconteceu, ou aquele evento que não estava previsto, né? E aí tem uma lista aí de tudo aquilo que possa acontecer, tem uma lista, né? Um exemplo dela, o principal exemplo que a gente tem de generalidade, é no caso a devolução, né? Então você vai entregar a carga no destino, o destinatário se recusa a receber, o que você faz? Pega a carga e joga fora? Não, você tem que devolver a carga para a origem, né? A cobrança da devolução não está em nenhum outro componente tarifário, então você tem que cobrar à parte a devolução. Quando acontecer uma devolução, se acontecer, porque pode ser que nunca aconteça, se acontecer, aí você diz para o cliente, ó, se acontecer uma devolução, você vai me pagar o frete de ida, você vai me pagar a mesma coisa para trazer a carga de volta, tá? E aí a gente tem aí uma série aí de generalidades. Aqui tem alguns exemplos, essa é de carga fracionada, né, mas são várias generalidades aí. Quem mais cobra generalidade é o segmento de carga fracionada, né? Não que os outros não devessem cobrar, tá? É que eles são mais organizados e cobram mais generalidades. Aqui é da tabela da NTC, né, o frete e peso. Aqui uma tabela, então, deveria ser composta por frete e peso, né, peso e distância, depois frete e valor, taxa de despacho, caso você atue no segmento de fracionada. Também deveria ter GRIS, né, esqueci de falar, mas o GRIS, a cobrança do GRIS em geral, não é obrigatório, né, mas é mais comum, a cobrança do GRIS é feita em percentual do valor da mercadoria, como frete e valor. Tá? Não tem lá muita justificativa técnica para isso, mas o mercado convencionou que o pagamento do GRIS é em percentual do valor da mercadoria. Mas, ao contrário do frete e valor, ele não varia com a distância, tá? O GRIS é um percentual do valor da mercadoria que não varia com a distância, uma taxa fixa. E aí tem a relação lá das generalidades. Então, a tabela completa
com todos os componentes tarifários, para que o serviço de transporte seja pago de forma eficiente e seja justa para os dois lados, deveria compor todos esses componentes tarifários aí. Frete peso, frete valor, GRIS e as generalidades. Tá? Então, na tabela da NTC, essa que vocês baixaram, vocês têm lá, então, a tabela, né, nesse caso é de carga fracionada, mas a tabela frete peso, por faixa de peso, porque é fracionado, né? Tem a taxa de despacho também, como eu falei, é carga fracionada. Tem a coluna de frete-valor, que a gente chama de custo-valor, porque na nossa tabela não tem margem de lucro, então não é preço. Né? Tem a coluna de frete-valor, que varia com a distância. Também tem a taxa de despacho, como já falei, o GRIS, e a tabela de generalidades. Tá? Bom, a gente fez a pesquisa agora, então, perguntando sobre o ano de 2022, e dentro da pesquisa a gente pesquisa também perguntas sobre esses componentes tarifários todos. Tá? Antes disso, vamos ver um pouquinho como os custos se comportaram no ano de 2022. E a gente vê, então, que o veículo variou, isso em média, porque tem modelo que variou muito mais do que isso e alguns que variaram um pouco menos. Tá? Mas, pelo menos, os veículos que a gente utiliza para calcular o custo de carga fracionada, a lotação das nossas tabelas, eles variaram, em média, 24,3% em 2022. A mão de obra, 12,7%, o combustível, 17,6%. Então, você vê que o veículo subiu, inclusive, mais do que o combustível em 2022. Né? E, por incrível que pareça, não para de subir. Né? Pelo menos o diesel está baixando, mas o caminhão não para de subir. Todo ano, todo mês tem subido. Né? Sobe um pouquinho, é 0,8%, 1%, mas não, impressionante, não para de subir. Há 3 meses atrás, a gente tinha um modelo só que tinha ultrapassado R$1 milhão. Né? Agora, a gente já tem 3 modelos que ultrapassaram R$1 milhão. Né? Por quê? Porque não para de subir. É impressionante, mas o capital está muito caro. Né? Não, porque a pesquisa é só de valor. Não é que eu ligo para a montadora e falo, por que você aumentou? Não, eu simplesmente constato que aumentou. Né? Que aumentou. Então, ontem mesmo a gente estava com uma reunião aqui, a gente tinha um conjunto cavalo semi-reboque, R$1.800.000. Aí você fala, um conjunto. Né? E a gente sabe que um caminhão para o transportador é nada. A gente não faz transporte com um caminhão. Né? Então, imagina. Então, aonde a gente vai chegar, eu não sei, entendeu? Porque não para de subir. A gente tem o caminhão, então, subiu 66% em 24 meses, 82% em 36 meses. Né? Subiu, como eu falei, mais do que o combustível. Né? E a gente viu lá que que os 3 maiores custos são veículo, mão de obra e combustível. Né? Então, é por isso que o INCT sobe. Né? Com relação ao diesel, tá? A gente teve uma subida, ele subiu 141% em 27 meses e agora caiu coisa de 20%. Né? 17% aí, em 2022, mas caiu um pouquinho também agora em janeiro. Tá? Mas é uma coisa que a gente tem escutado aí, o cliente já está pedindo desconto, porque a Petrobras anunciou desconto no diesel e o cliente quer desconto no frete. Claro, que se ele ele considerou durante esse período todo o aumento de 141%, é justo que você dê o desconto. Mas se a hora que você foi repassar os 141% ele não quis, agora você também não é obrigado a repassar a descida. Só para um efeito de comparação, né, os anúncios da Petrobras com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, então, a Petrobras anunciou 20% de aumento nos últimos 4 aumentos, fora o da semana aí passada, dessa semana, inclusive, dia 7 dessa semana. Com dessa semana, o anúncio é de 27%, mas chegou na bomba, dos 20%, chegou na bomba 14%. Tá? Esse último aumento mesmo não chegou nada na bomba. A penúltima queda, que foi de 8%, chegou 0,62% na bomba. Né? Não chegou quase nada.
aqui, com relação a esse aumento do diesel ano passado, né? Quem conseguiu repassar o aumento do diesel ano passado? Então, a gente vê que 81% repassou parcialmente esse valor, os aumentos do diesel. Passou para quem? Para aproximadamente 51% dos clientes. Tá? Então, um pouquinho mais da metade dos clientes foi repassado o aumento do diesel. 7,5% passou completamente, provavelmente deve ser aqueles contratos com gatilho, né? Mas a gente tem 12% que diz que não passou nada. Eu não sei como consegue. Só um aumento da Petrobras no ano passado foi de 25%. Né? Então, eu não sei como que o cara conseguiu ou consegue ficar com um custo que muitas vezes chega a 50% e ele não conseguir repassar nada. Né? O reflexo desses aumentos de custos, a gente tem o INCT, que é o Índice Nacional de Custos de Transporte, que é a inflação do setor de transporte. E a gente tem aí que 2022 o INCT fechou em 17% e o INCTF, que é de carga fracionada, 10,6%. A diferença é o impacto que o diesel tem numa operação de carga fracionada e numa operação de carga lotação. A lotação sofre muito mais, ou o diesel representa muito mais na lotação do que na fracionada. Por isso que a gente tem essa diferença de inflação, da lotação para a fracionada. Mas é interessante também que você olhe os 24 meses e os 36 meses. Né? Porque mesmo que o cliente tenha te dado aquilo que, os 17, por exemplo, em 2022, será que ele te deu 48% nos últimos 24 meses? Né? Será que te deu 60% nos últimos 3 anos? Né? O acumulado do que ele repassou deu 60% em 3 anos? Então, essas coisas têm que ser olhadas. Por quê? Porque é daí que vem a defasagem, daí que vem, eu sempre falo, frete ruim dentro de uma empresa de transporte, você pode olhar, é do cliente mais antigo. Né? Quanto mais antigo o cliente, pior é o frete. Por quê? Justamente por isso. Você vai lá, numa inflação de 17, o cara te dá 15. No outro ano a inflação é 10, ele te dá 8. Se acumula 2% num ano, 3% no outro, em 10 anos está 30%, 40% defasado. Tá? Então, tem que tomar cuidado e tem que monitorar, não só o que ele te deu no ano, mas também 2, 3 anos para trás, para ver se o teu frete não está ficando defasado. Porque depois ir no cliente para pedir 30%, 40% de uma vez só, você vai perder o cliente. Né? É melhor. Então, não espere chegar com uma defasagem de 30%, 40%. Né? Não deixe chegar a 30%, 40%. Comparando aí o INCT com os demais índices, a gente vê que tem aí um certo deslocamento. Quem está mais próximo é o INCTF, que está na casa de 10,60, né? E a gente teve aí índice, aí, o INCC, em 9,28, né? Que é o que está mais próximo. Mas o INCTL está em 17%. Né? E o diesel subiu 17,6%. Né? Então, e a gente tem a justificativa por dele estar alto assim, justamente por conta dos insumos terem subido bastante. E eu nem pus preço de pneu aí, que também subiu aí, barbaridade. Tá? Mas, como eu falei, pneu representa muito pouquinho. Apesar do valor ser alto, ele representa pouco dentro dos custos totais. Aí a gente vamos ver como é que o mercado se comportou com tudo isso. Né? A pesquisa, ela abrange empresas médias e grandes, tá? Então, a gente não tem NTT, quando a NTT participava, tinha muita empresa pequena. A NTT não participa mais, então o mailing da NTC é de empresas praticamente médias e grandes. Né? O Simples, você vê lá, que empresa com Simples é 11%, lucro real, que são das empresas maiores, né, 67%, e o presumido 22%. Então, predomina as empresas grandes. Empresa aí de 220 caminhões para, em média, 230 funcionários. O desempenho das empresas em 2022, 50% a quase 60% das empresas disseram que foram melhor que 2021, não 2022. 58% disseram que foram melhores, o desempenho foi melhor que 2021. Né? Então, não pode dizer que está ruim, né? Pelo menos a maioria das empresas, 60%, disse que 2022 foi melhor que 2021. Né? Os números, inclusive, melhoraram em relação à pesquisa do meio do ano. Né? Do meio do ano tinha dado 45, agora
passou para 60%. Né? E as que pioraram também caiu. No meio do ano eram 37%, dizendo que o primeiro semestre foi pior que 2021, agora só caiu para 21%. Né? Então, apesar do aumento do diesel em 2022, o resultado, ou o desempenho, pelo menos, não foi tão ruim assim. Né? Com relação ao resultado financeiro, né, lucro ou prejuízo. Né? Então, seguiu mais ou menos o desempenho, 50% diz que o lucro foi melhor em 2022 que em 2021, 31% que foi pior e 18% que foi mais ou menos parecido. O motivo desse resultado, alguns disseram que foi o aumento de custo, como eu falei, o aumento de custo realmente o setor sofreu com o aumento de custo em 2022. Em segundo lugar, o volume de carga. Mas aí o volume de carga depende do segmento de atuação. Aí com relação ao frete, né? Quem conseguiu reajustar o frete e quem não conseguiu reajustar o frete e quanto se reajustou o frete. Então a gente tem lá que 70% das empresas reajustaram o frete, né? Como eu disse, com esse aumento de custo não tem como não reajustar o frete. Né? 4% manteve o frete, mas a gente tem, pasmem, 28% de empresa que não reajustou o frete. Eu não sei como, volto a dizer, não sei como não conseguiu ou não, porque a gente tinha anúncio todo dia, quase toda semana, anúncio na imprensa em geral, dizendo que o diesel aumentou. Se você nem com essa propaganda toda, como disse a Francisca, estava cobrando muito, tinha uma gordura enorme, né? Então devia estar com uma margem lá de 50%, 60%, aí não repassou. Né? Mas não tem como, né? Quer dizer, se o cara não reajustou o frete, com toda a mídia dizendo que o diesel subiu, que o diesel é o principal custo do transporte, se nem com esse argumento e com esse apoio todo da mídia você não conseguiu reajustar o frete, como diz o outro, é melhor você virar pipoqueiro, outra coisa, porque transportador vai ser difícil. Bom, mas a gente tem outros problemas, quer dizer, quem reajustou em média 14,8%, quase 15%, né? E quem ainda teve esses 28%, além de não reajustar, ainda deu desconto. Né? Então, ainda conseguiu dar desconto para o cliente. Com todo o aumento de custo, ele ainda deu, em média, 6,6% de desconto. Tá? Então, essas coisas é que a gente não entende na atividade de transporte. Né? Eu falo, o pior problema, o maior problema do setor de transporte é esse. Né? O setor não sabe cobrar pelo serviço que presta. Né? Não sabe calcular e não sabe cobrar. Né? E aí você, que tem uma empresa organizada que calcula e que quer cobrar, muitas vezes não consegue porque tem um ou outro lá que acha que pode cobrar menos do que você sem fazer conta nenhuma. Né? E aí a gente chega nessa situação. Ou você vai pedir reajuste porque aumentou o custo, o outro lá está dando desconto. Aí fica difícil, até o cliente fica doido. Né? Como é que você está pedindo aumento se o outro está dando desconto? Bom, fato é que a gente, por conta de tudo isso, a gente mede aí uma defasagem, e a defasagem no frete peso, tá, do componente frete peso, a defasagem está dando 11,2%. Eu até achei que ia dar mais, né, por conta desse aumento de custo todo, achei que ia aumentar, mas deu 11,2%. Né, e ficou bem parecido da fracionada para a lotação. Né, 11,6% na fracionada, 9,8% na lotação. Lembrando que a defasagem é aquela tabela de frete aí que vocês baixaram. Né? Eu pego o valor da tabela e pergunto se você transportador, está cobrando acima ou abaixo daquele valor. Lembrando que a tabela da NTC é custo. Né? Não tem alguns impostos, né? Não tem ICMS, por exemplo. Né? E também não tem margem de lucro. Então, muitas vezes esses 11% é até superior quando você coloca ICMS e margem de lucro, no mínimo a margem de lucro. Né? 11 com mais 10 de margem de lucro, teria aí uma defasagem de 21. Né? Só para zerar o custo, você teria uma defasagem de 11,2%. Com relação ao segundo componente tarifário, o frete e valor, né? A gente tem muita empresa que não cobra, como eu falei, você nunca pode deixar de cobrar frete e valor, né? Pode dar desconto, mas nunca deixar de cobrar. Mas a gente tem aí 27% de empresas que não cobram frete e valor,
E 2% que nem sabe da existência do frete e valor. É pouca coisa, mas os dois juntos aí está dando aí 29%. 71% cobram frete e valor. Uma alíquota média de 0,33%. Tá? Depois tem o segundo componente, o terceiro componente, que é o GRIS, né? E a gente tem um percentual maior de empresas que não cobram GRIS, 38%. 5% desconhece, não sabe o que é GRIS, e que cobram GRIS efetivamente 59%. Tá? A alíquota média do GRIS, 0,21%. Eu pesquisei a cubagem, no caso da generalidade, porque são várias, tá? E eu já até coloquei aqui na próxima pesquisa, porque cubagem, basicamente, a gente usa na carga fracionada, né? E na próxima pesquisa eu vou colocar estadia, saber quem cobra ou não cobra estadia do caminhão. Mas nessa a gente não tem. Com relação à cubagem, né, que nada mais é do que a taxa para conversão de um volume de uma carga leve em peso, porque a tabela de frete em geral é em peso, então você precisa converter o volume em peso para poder cobrar dentro da tabela que foi feita em peso. Tá? A taxa de cubagem a gente usa aí, a NTC pelo menos sugere que você cobre ou utilize a taxa de 300 kg por metro cúbico. A taxa de cubagem é uma coisa assim, mais física, né? É basicamente a capacidade em peso do caminhão dividido pelo volume do baú, né, ou da carroceria. Né? Então, basta pegar lá a capacidade do caminhão e dividir pelo volume. Você pegando tanto no caminhão pequeno de um grande, um caminhão aí, vai dar aí em torno de 300 kg por metro cúbico. Mas a depender do caminhão, pode ser que dê 250 kg por metro cúbico. Tá? Quem cobra cubagem, aí falando só de carga fracionada, né? 14% não cobra cubagem. Eu vou dizer que se você é de carga fracionada, a não ser que o teu fracionamento seja de autopeça, uma coisa já que você não precisa fazer cubagem, porque você sabe que a carga é pesada, então, nesse caso, não há problema em você não fazer cubagem. Né? Mas se você é de carga geral, transporta de tudo, tem que fazer cubagem. Dificilmente vai ter resultado bom se você não fizer cubagem. Até para controle e avaliação das suas rotas, dos seus serviços, se você não fizer cubagem, a avaliação fica prejudicada. Tá? Mas a gente vê, então, que 14% não cobra cubagem, 86% cobra cubagem, com uma taxa média, taxa até boa, de 273 quilos por metro cúbico. Tá? A gente tem outros problemas na cobrança do frete, um deles é essa questão do atraso. Esse percentual não abaixa, tá? Onde 77% das empresas estão dizendo que tem frete em atraso a receber. Né? Quer dizer, o cliente não está pagando frete em dia. Frete em atraso, que representa 10% do faturamento. Tá? Uma empresa de transporte que tenha 10% de lucro, eu vou dizer que é uma empresa boa e que está com lucro bom. Ou seja, né, se você estiver nessa situação, tendo seus 10% de lucro, o 10% de lucro está em atraso. Quer dizer, o teu lucro está em atraso, né, porque é justamente quanto que o atraso está representando, em média, do faturamento. O prazo médio estabilizou agora, estava em 44, caiu para 42, né, mas já teve épocas aí que estava mais baixo, né, 36 dias de recebimento. Resumindo a situação do frete, então a gente tem uma defasagem de 11%, 27% das empresas não estão cobrando frete valor, 38% não estão cobrando GRIS, 14% das fracionadas, né, não estão fazendo cubagem, o prazo médio de recebimento do frete é de 42 dias e, em média, 77% das empresas disseram que tem frete em atraso, comprometendo 10% do faturamento. A consequência que a gente mede também, sempre, né, a consequência direta assim, é a relação do pagamento dos tributos. E a gente tem 38% que disseram que não estão conseguindo ou pagar os tributos ou pagar em dia os tributos. Tá? O que é um número bastante alto. Aí a gente tem a pergunta com relação ao frete, se vai melhorar ou piorar.
a expectativa, né? E eu uso essa expectativa para ver, traduzir para o mercado. Se ele achar que o frete vai melhorar, é porque ele acha que o mercado vai melhorar. Se ele acha que o frete vai piorar, é porque o mercado vai piorar. E a gente tem aí até números bons, né? Melhora está em 27%, já teve um pouquinho melhor, mas 27% de acordo com o histórico até que é um número bom. A piora diminuiu um pouquinho em relação ao meio do ano, que era 37%, caiu para 33%, e que vai ficar estável ao longo aqui de 2023, 41%. Tá? Não, 2022 aonde? Não, janeiro 22, 27. É isso. Bom, outras coisas que a gente pesquisa, né, é com relação ao motorista agregado, né, contratação de motorista e de agregados. Eu tive muita reclamação, principalmente de carga fracionada, de empresa com dificuldade em contratar agregados agora no final do ano. E já tive ao longo de 2021 e 2022 reclamações aí ou pelo menos alertas, né, de empresas com dificuldade de contratar motorista também. Tá? E aí eu coloquei na pesquisa e a gente vê aí que a gente tem mais ou menos 80% de empresas com alguma dificuldade de contratar agregado ou motorista. Né? Algumas com menos dificuldades, outras com mais dificuldades, mas o fato é que sem dificuldade nenhuma a gente só tem lá 12% que disseram que não estão com dificuldade nenhuma em contratar. Vai ver que só tem, está estável, não sei. Mas a verdade é que esse é um problema, uma situação que tende a piorar se o Brasil melhorar. Né? A gente já teve outras situações aí ao longo do tempo, onde isso aí preocupou, aí sempre veio alguma coisa, algum fato que amenizou o problema. Então, em 2008, a situação estava muito difícil na contratação, aí veio lá o problema americano lá da quebra do banco, e aí amenizou o problema. Depois também a gente estava com problema em 2013 para 2014, aí veio lá o problema da recessão da Dilma lá, e também amenizou o problema. Né? Qual que é o problema maior agora? Que a gente está saindo de uma pandemia que deveria ter amenizado o problema, mas a gente já está saindo da pandemia com esse problema, né? Com o problema já surgindo. Então, se o Brasil crescer um pouquinho mais, eu estou prevendo que o setor de transporte vai ter sérios problemas aí na contratação de agregado e motorista. Então, para a lotação, com certeza está difícil também, né? Mas o fato é que, assim, eu vi empresa falar, eu vou comprar caminhão, né? Não estou conseguindo contratar agregado, vou comprar caminhão. Mas depois você não consegue contratar motorista, também não resolve nada, né? Então... E o frete não sobe. Não. Pois é. Mas... Ele fala... no mesmo patamar de 2013 de PIB. Vamos ter problema. A gente teve muita gente que, inclusive, deixou de ser motorista de caminhão para ser motorista de Uber, mas
gente que saiu, perdeu o emprego da indústria, foi Uber e ser motorista de caminhão. Mas o fato é que assim, o setor de transporte, ele em algum momento vai ter que pagar melhor. Porque hoje ele perde profissional para tudo quanto é setor, né? Então, não, mas já está acabando, pode ir. É o primeiro. Não, 12. Não, 20 nos 2 anos. Porque o ano passado foi 7 e agora foi 12. Não. Então a gente tem 70 de diesel, 70 de caminhão e 20. É que, veja bem, também é uma coisa, Zé, esse número não reflete exatamente todo o aumento que o transportador teve, porque aí é dissídio. Mas fato que a hora que você vai contratar, muitas vezes tem que pagar mais até do que o dissídio. Mas, sim, exatamente. Sim. É o que eu falo. Só que é o seguinte, para pagar melhor os seus colaboradores, tem que cobrar melhor, não tem jeito. Né? Como eu falei, a receita é do custo. Vamos deixar ele terminar, depois você faz o debate. A gente abre para mas já estou acabando aqui. Tá? Por favor, obrigado. A gente teve também a tabela de piso mínimo, então a gente tem uma lei, né, que diz qual é o mínimo que o transportador pode receber de frete. Tá? E aí, quando eu falo transportador, também não estou dizendo se é autônomo, se é transportadora, se é cooperativa, quem que é. Mas o fato que a tabela de piso mínimo era para ser igual ao salário mínimo para o transportador. Né? Assim como nenhum contratado, funcionário pode receber menos do que o salário mínimo, o transportador também não poderia receber menos do que o que está previsto na tabela de piso mínimo. A gente sabe que não é exatamente verdade isso, mas deveria funcionar dessa forma. A tabela é dada por tipo, número de eixos do caminhão e tipo de carga. Tá? Aí você tem que entrar na tabela e fazer a continha lá, coeficiente de deslocamento vezes a distância, mais o coeficiente de carga e descarga. Para vocês terem uma ideia, um caminhão aí de 6 eixos, está errado a bolinha aí, mas é um caminhão de 6 eixos, né, por uma distância de 800 quilômetros, o frete mínimo para essa distância, para um caminhão de 6 eixos, um conjunto, né, de 6 eixos, seria de 5.440 o valor da viagem, ou 181 o valor da tonelada. Tá? Para vocês terem ideia, ontem eu estava numa reunião e apresentei esse número, não esse, né, mas o número para o segmento deles, e a tabela estava dando esse valor, 5.400, 5.300, alguma coisa desse, não era 5.000 alguma coisa. Eles têm uma tabela própria do segmento deles, que estava dando 4.500, né, uma diferença de 20%. Né, então, a tabela deles, que eles fizeram, estava 20% abaixo, e eles não estavam recebendo nem a tabela deles. Né, então, se a tabela deles já estava 20% abaixo do piso mínimo, e eles estão recebendo abaixo da tabela deles, imagine quanto que não está essa defasagem. Não é para terceiros, é o que eu estou dizendo. Essa é outra coisa que não se pode confundir. A tabela de piso mínimo é para quem faz o serviço de transporte. Se for um autônomo, não pode receber menos que isso. Se você é transportador, também não pode receber menos do que isso. Né? Ou seja, aquele que prestou o serviço de transporte não pode receber menos do que isso. Como eu disse, piso mínimo é igual ao salário mínimo. Não importa se você é médico, advogado, faxineiro, qual é a tua profissão. Se você é empregado, não importa qual a tua profissão, você não pode receber menos do que um salário mínimo. E aqui é a mesma coisa. Tá, mas não sobrevive. Só estou dizendo que ela recebe menos do que o frete mínimo. Claro que não sobrevive. Principalmente se ela trabalha com o terceiro, ela tem que pagar isso para o terceiro. Se ela paga isso para o terceiro, como que ela pode
receber isso de frete. Mas assim, aí é uma questão legal, né? Quer dizer, se você... Eu até entendo que a tabela pode estar um pouquinho acima, eu diria que... Eu reconheço que, para ser piso mínimo, o valor está um pouco alto, tá? Para pagar para um autônomo. Agora, para uma empresa já não está alto, aí já está baixo, né? Então, mas sim, o fato é que a lei está aí, e quem pagar menos está sujeito aí à multa e às indenizações, né? Então, já estou acabando, senhor Francisco. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. A gente vai ter aí um período aí pequeno de debate, aí, de perguntas e respostas, né? Mas o que a gente quer é justamente isso, aproveitar o Conect para que vocês tirem e coloquem o problema de vocês. Tá? E, se, na medida do possível, a gente vai tentando solucionar ou acrescentar aí nas apresentações os problemas ou aquilo que vocês acham que é importante a gente pesquisar e apresentar para vocês. Eu sempre acho importante colocar essa questão dos componentes tarifários, porque eu acho que é o maior problema do setor de transporte, né? Isso, a empresa cobra mal, recebe mal, não consegue pagar direito os seus funcionários, não consegue contratar agregado, não consegue contratar motorista, não consegue trocar de caminhão, e a frota, a gente tem aí uma frota aí de idade média aí de 10, 11 anos para a empresa, aí a gente fala de idade média, né, para a empresa, 20 anos para autônomo. Então, assim, tudo isso é decorrência do frete, né? Cobra mal, recebe mal, e aí decorre. Manutenção fica prejudicada do caminhão, né? E aí tudo isso aí decorre. Então, tem que aprender, tem que cobrar melhor o frete, e a gente tem aí conjuntos aí de 1 milhão, né? Como eu falei, só o cavalo passando de 1 milhão, mas, sim, isso, se vocês terem ideia, 1 milhão a 1% ao mês, né? Quanto que não dá só de juros, né? 1% ao mês sobre 1 milhão, a gente tem aí 10 mil reais, né? Então, sim, o custo do caminhão só de capital é 10 mil reais por mês, né? Um caminhão, um conjunto que custe lá 1 milhão. Se custar 1 milhão e 800, é 18 mil reais, né? Então, como é que você vai querer receber frete baixo? Não tem, infelizmente tem que falar isso para o cliente, falar, olha, né? Transporte é meio, e meio ele faz aquilo que o cliente quer. Se quer que leve a carga para Recife, tem que pagar o custo, né? Um minutinho, por favor, um minutinho, só vou pedir um minutinho para o nosso mestre de cerimônia aí, que o nosso vice-presidente e presidente da seção de cargas está com hora marcada para o Rio de Janeiro aí, o táxi já está esperando ele quer fazer uma despedida com o pessoal aí. Tá? Não, obrigado. Parabenizar, conforme você estava falando agora, Lauro, é importante, às vezes parece cansativo, que a gente ouve sempre, né, presidente? Mas é importante que você, é bom, e cada vez que você faz a apresentação, você acrescenta algo que é importante, a conscientização. Até porque tem gente que está ingressando novo no setor, tem jovens empresários também que estão... Esse aqui realmente é um aprendizado, né? Para quem já tem mais tempo de transporte, já conhece tudo isso, mas é importante que você repasse sempre todos esses critérios aí de cobrança de frete. Eu estava hoje lembrando, antes do intervalo ali, que eu falava, quando eu comecei em transporte, meu pai sempre falava, ad valorem não é seguro, frete valor não é seguro. É como você falou aqui, frete peso e frete valor. Você transporta, leva 10 toneladas de jarro de barro para Recife, ou 10 toneladas de vaso de cristal, a responsabilidade é diferente. No manuseio, na forma de você arrumar dentro do caminhão, as condições, todos os cuidados que tem que ter com a carga, uma avaria, etc. Mas eu queria só me despedir e parabenizar o presidente Pelúcia, a todos aqui da organização. Acho que o evento está muito bom. Tivemos, agora, lógico que ele começa
a diminuir um pouquinho a participação, uma grande presença aqui hoje, né? Então, parabéns. Em agosto, vamos nos rever aqui novamente para o novo CONET, tá? E em setembro teremos a comemoração dos 60 anos da NTC. Então, é só isso. Bom final de semana a todos. Eu tenho equipe que está com o tempo tá meio estranho, e aí meu voo está marcado que der o tempo para chegar lá sem sobressalto. Obrigado a todos, um abraço aí. Ajudou ou prejudicou o transportador lá? O ICMS do Rio, lá hoje nós não temos, dentro do estado do Rio de Janeiro, você está cobrando e tem que usar, você pode usar o crédito otorgado de 20%. Mas o Estado fez uma tabela de frete mínimo lá. Não, aquilo acabou. Aquilo durou, na verdade, isso tem uns 3 anos, aquilo foi uma briga forte. Quem começou com aquilo foi pessoal de transporte de container, que queria fazer aquela... Como é que chama aquilo? Aquele frete mínimo, tipo pauta de frete, pauta de preço. Então, você estabelecia um frete fictício, né, por distância. E aí, para você poder cobrar aquele frete mínimo, para cobrar do cliente. Só que você chegava no mercado, poderia não cobrar aquilo, mas aquilo viraria pauta para cobrança do ICMS. Você lembra disso, né? Que deu aquela confusão lá, mas conseguimos derrubar aquilo na época. Tivemos uma reunião lá com o secretário de Fazenda e derrubamos. Tinha empresa aí que em 2 meses estava devendo 6 milhões já de diferença de ICMS para o Estado. Então, isso. Mas isso foi invenção, sabe de quem? De empresário lá, viu? E vamos então agora convidar para a leitura do comunicado do CONET, que será colocado em votação pelo presidente da NTC Logística, Francisco Perlúcio, logo em seguida. A secretária do CONET, a doutora Gil Menezes. Podem aplaudir, por favor. É a Gil. Obrigada. Boa tarde a todos. Comunicado CONET, fevereiro de 2023. Estudos do DECOP indicam a inflação do TRC. O DECOP, Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicos da NTC Logística, responsável por estudos técnicos voltados à apuração de custos de transporte rodoviário de cargas e logística há 30 anos, apurou, no ano de 2022, 12 meses, o impacto da variação dos preços dos insumos do serviço de transporte rodoviário de cargas, que resultou em uma inflação média para o setor D, 17,01 para o segmento de carga lotação ou fechada, INCTL, Índice Nacional de Custo do Transporte de Carga Lotação, e 10,60% para o segmento de carga fracionada, INCTF, Índice Nacional de Custo do Transporte de Carga Fracionada. Contribui de forma significativa para estes números os aumentos dos principais insumos utilizados pelo setor. Tem aqui uma tabela com os índices e os percentuais, eu vou ler só os insumos, tá? Que é o diesel, arla, veículo, mão de obra, seguro, rodagem, manutenção e outros. É importante observar que estes valores do INCT se referem apenas à inflação dos últimos 12 meses. Não refletem a defasagem do frete que persiste, reflexo dos aumentos fora do normal dos insumos pós-pandemia. E houve aqui uma variação de janeiro de 2021, também existe aqui um quadro, que foi o que o Laura apresentou ali, do diesel, veículo e mão de obra. Apesar do INCT indicar uma inflação acima da oficial medida pelo IPCA, 5,79% em 2022, o que traz muita inquietação para o setor é o repasse dos aumentos dos últimos 2 a 3 anos, quando o INCT atingiu alta histórica. O INCTL, em 24 meses, teve uma alta de 48,4%, em 36 meses, 59,1%.
O INCT-F, em 24 meses, 30,5%, e em 36 meses, 42,8%. E é sempre bom lembrar a falta do recebimento dos demais componentes tarifários, tais como o frete-valor, que está relacionado aos custos dos riscos legais da atividade e do GRIS, que remunera os custos inerentes às medidas de combate ao roubo de carga e os custos decorrentes dele. Cabe ressaltar que muitas vezes os custos eventuais, generalidades, decorrentes de serviços inesperados, tais como devolução, reentrega, permanência de carga, estadias, entre outros, podem ser superiores ao próprio frete-peso, uma situação que precisa ser tratada de forma adequada e rápida pelo mercado. Concluindo, apesar da diminuição do ritmo dos aumentos, o momento continua difícil, principalmente em decorrência da existência natural de incertezas, com a mudança do governo, das consequências trazidas pela guerra que continua entre a Ucrânia e a Rússia, da taxa de juro básica que está alta, entre outras dificuldades. Agravando ainda mais a situação, verifica-se um aumento da dificuldade na contratação de motoristas e autônomos. E, além disso, permanece elevada a quantidade de empresas transportadoras que não conseguiram repassar os seus fretes, os aumentos dos últimos anos, comprometendo bastante os seus caixas, razão pela qual o alerta tem caráter vital para a preservação da saúde financeira, bem como a capacidade de investimento para atender as demandas do mercado. Enfim, é prudente e sensato que o transportador e seus contratantes acertem o mais breve possível o repasse da inflação do período e acabem com as defasagens existentes, a fim de manter a qualidade e a garantia do serviço de transporte de forma sustentável. São Paulo, 10 de fevereiro de 2023, Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. É isso, presidente. Muito obrigado, Gil. E como já é de praxe, a NTC assumiu o compromisso com a agência Reuters, que distribuirá os resultados do CONET em primeira mão. E, em razão disso, nós pedimos a todos, inclusive às nossas entidades, que publiquem os resultados da pesquisa somente 1 hora após a sua aprovação, pelo que agradecemos. Bem, e eu peço licença ao nosso presidente para rapidamente agradecer aqui mais algumas lideranças que nos prestigiam presencial e virtualmente. Por gentileza, só 2 minutos, por favor. Quero então agradecer aqui em nome da NTC ao Nilson Gibson Sobrinho, presidente da Tetracan, ao Zaldo Calixto de Lima, presidente do SETSESG, Maria de Nazaré Santos Cunha, presidente do CETACRE, Humberto Lopes de Souza, presidente do Sindicap, Irani Bertolini, presidente da FETRAMAS, José Alberto Panzan, presidente do Sindicamp, José Maria Gomes, presidente da BTL, José Marceno de Oliveira, presidente do Sulcarge, Cágio Miura, presidente do SETCARP, Lorisvaldo Piuco, presidente do TETRANSC, Luiz Alberto Teixeira, presidente do Transcares, Luiz Carlos D'Agostini, presidente do SETSUPAR, Luiz Guilherme Schnorr, presidente do Sindetrap, Volmar Sarturi, presidente do Sindivale, Silvio Casnodesi, presidente do SETSEPAR, Solamem Bitar, presidente do CETRAN, e Sérgio Mário Gabardo, presidente do SETSERGES. Muito bem, agora sim, por gentileza, Chico, fica aí à sua disposição para abrir os debates, a votação, enfim. Primeiramente, a gente vai fazer a votação com a aprovação da carta para ser publicada. Quem for contra, pode ficar de pé. E os que estão a favor da carta aqui, permaneçam sentados, por favor. Então, foi aprovada e eu passo a palavra agora para o Zé Alberto. Presidente, eu não quero ser um chato aqui ou coisa. Eu acho que assim, há vários CONETs eu tenho brigado muito para a gente não divulgar a defasagem do frete, porque eu acho que ela pega mal. E sim é para a gente divulgar a questão do INCT.
Vamos lembrar, primeiro ano de pandemia, IGPM deu 22%, IPCA deu metade dele. E agora nós vamos aqui falar do nosso INCT, 16%, 17%, e vou comparar com o IPCA, que está dando 5%, 6%. Eu acho que assim, são coisas totalmente diferentes. Tá? O IPCA tem sido o indicador de inflação com menor variação percentual que tem. Então, assim, não adianta eu comparar alho com alho, bugalho com bugalho. É a minha opinião. Então, quando eu falo que eu não concordo com a redação da carta, eu acho que deveria ser revisado esse parágrafo. Mas, o Zé, só... oficial, mas eu acho que assim, gente, vamos analisar, vamos fazer um exercício, vamos nos colocar no lugar do embarcador. Eu tenho uma matéria dessa, aí um artigo escrito pela NTC aqui, pelo setor de transporte rodoviário de carga, estou falando, olha, nós temos mais de 30% de defasagem nos últimos anos, o nosso INCT é 17%, as empresas estão com problema de recebimento de caixa, não tem motorista, e que não sei o quê. Eu, como embarcador, eu falo assim, olha, não está faltando oferta de transporte para mim. Então, eu vou continuar assim. Eu acho que a gente tem que aprender a se valorizar. Hoje de manhã, nós tivemos uma coisa muito rica aqui, e ficou muito claro o pensamento da Justiça do Trabalho, tá? do pessoal o nosso risco de passivo trabalhista. Olha o que nós estamos tendo de problema. O que é que a gente pode ter de problema? Então, eu fiz um comentário aqui, interrompendo sua apresentação, caminhão, quanto que aumentou, quanto aumenta o combustível, a gente não consegue melhorar a remuneração. Se a gente pegar os principais pontos positivos e negativos dos últimos 6, 8, 10 CONETs, nós vamos ver que nós estamos sempre falando a mesma coisa. É imposto atrasado, é aumento de custo, é defasagem, é isso e aquilo. Gente, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Tá? Assim, eu fui o único que levantou aqui e falou que não concordava com a carta. E eu quis fazer só, dar o meu ponto de vista aqui. Eu não preciso ter razão. Eu simplesmente estou me posicionando como empresário, não é nem como líder de entidade, mas como empresário, entendeu? A respeito dessa carta. Ela foi aprovada? Ótimo. Se entenderem que vai ser divulgada dessa maneira, formidável. Mas eu quero deixar registrado, é uma característica minha falar aquilo que eu penso, uma cara de uma coisa assim, e também respeitar a opinião dos outros. Não, ele demora um pouquinho. Ô Zé, eu entendo o que você falou, mas assim, o IPCA é público aí e o cliente já vai fazer essa comparação. A defasagem a gente tem... Foi você que pediu, e a gente fala de defasagem, por quê? Porque se o cara não recebeu a inflação, para ele olhar se está defasado, mas a gente já nem trata mais de índice de defasagem, é só INCT. Você vê que na cartinha a gente cita a defasagem para o cara não ficar, olha, recebi 10% o ano passado, tá bom. Sim, mas se o ano retrasado você não recebeu nada, o teu frete está defasado, você tem que olhar isso. É para isso que a gente chama atenção. Agora, a comparação com o IPCA, isso aí o cliente faz com o IGPM, ele vai dizer que está baixo, que tá... Mas a gente quer na cartinha, o que a gente quis na cartinha é justificar por que ele está alto. Porque o diesel subiu muito mais que a inflação, porque o veículo e assim. Tá? Da próxima vez eu vou pedir para você olhar a cartinha antes, para ver se... Ok, gente, alguém mais quer se pronunciar, hein? Mesmo entrar no debate de alguma outra coisa? Ok, podemos encerrar? Tá ok, então? Passamos de volta para o nosso mestre de cerimônia, por favor. Muito obrigado, Chico. Então, mais uma vez, aplausos ao Lauro, que veio aqui, se predispôs a apresentar, né, números. Um trabalho de tanto, Lauro. Parabéns, viu? Muito obrigado. Bem...